Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é exclusivo para correção de atividades, tá certo? Atividade de redação, em que consiste em diferenciar tema e assunto de texto, certo? Texto dissertativo. E essa atividade, gente, ela é muito importante porque para você fazer um bom texto, para você se dar bem na redação do Enem, né, no texto dissertativo argumentativo, você precisa saber realmente a diferença entre tema e assunto. Por que isso? Porque, geralmente, quando você não sabe essa diferença e que você, às vezes, não coloca, não delimita isso dentro do texto, você acaba aqui pecando, você acaba aqui tangenciando o tema. Porque, um exemplo, se o tema é a persistência da violência contra a mulher no Brasil, e você escreve apenas violência contra a mulher, se esquece de escrever sobre a persistência, né, que isso é de muito tempo, não é de agora, e se esquece também de colocar que é no Brasil, né, se você não especificar isso, não escrever do jeito que está no recorte, você vai acabar se dando mal, tá? Você vai acabar tangenciando o tema e você não vai tirar nota boa na competência 2, ok? Então, vamos corrigir, tá certo? A atividade que eu mandei para vocês através do Google Formulários. A primeira questão é a seguinte, é para você identificar o tema e o assunto de cada parágrafo de introdução. Então, eu coloquei do A ao F, né, essas introduções para que vocês pudessem identificar. Então, eu vou ler aqui para vocês a primeira e depois eu vou fazer a correção dessa primeira junto com vocês. A primeira diz o seguinte: com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costumam dizer que a liberdade de determinado indivíduo determina quando começa a sua responsabilidade. No Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial da sua responsabilidade. Analisando tal problema e suas consequências, o governo implantou a lei seca, objetivando o menor número de acidentes no trânsito. Então, como vocês viram, no próprio parágrafo de introdução, que é o parágrafo que vocês têm que colocar a frase tema, né? Ou colocando do jeito que está nos textos de apoio, ou parafraseando. Então, vocês puderam perceber que o assunto aqui gira em torno da violência no trânsito, né? Gira em torno dessa questão do trânsito. Então, o assunto é algo mais global, mais geral. Então, não posso só falar sobre isso, só sobre a violência no trânsito. Qual é o tema? Qual é o recorte que a banca nos dá? Os efeitos da implementação da lei seca no Brasil. Então, quais são as consequências da lei seca no Brasil? O que é que está causando com a implantação da lei seca? O que foi que aconteceu? Ainda diminuiu o número de violência no trânsito? Diminuiu o número de acidentes? Né? Então, o tema é algo mais específico que vocês vão ter que falar sobre ele, tá certo? Quais são as consequências? E aqui o tema ele deixa bem claro para você falar sobre as consequências, sobre os efeitos e não sobre as causas, ok? Então, por isso que muita gente aí na época, acho que foi em 2013, tirou muitas notas baixas porque realmente falou sobre outras coisas e não falou sobre os efeitos da lei seca. Então, o assunto, que a maioria de vocês acertou, é sobre violência no trânsito e o tema é sobre os efeitos da implementação da lei seca no Brasil, ok? Vamos para o próximo, que é a letra B, diz o seguinte no parágrafo de introdução. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Com a existência de personagens famosos, música para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta: as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Então, com a análise aí dessa introdução, com a leitura, a gente pode perceber que o assunto gira em torno de publicidade, né? Publicidade infantil, a questão de propagandas relacionadas a crianças. Então, esse é o assunto. É a forma mais global da gente perceber aí a questão do texto. E o tema, qual seria o recorte para a gente realmente escrever só sobre aquilo? Publicidade infantil em questão no Brasil. Então, como é que está sendo, como é que as crianças estão recebendo essa publicidade? Na época, eu lembro que algumas pessoas também tangenciaram o tema porque escreveram sobre
crianças que estavam fazendo propaganda. E, na verdade, o recorte, os textos de apoio, dizia o contrário. Diziam que era como essas crianças estariam recebendo esse bombardeio de propagandas relacionadas a elas, ao público infantil. Tá certo? Então, vamos para a letra C, que diz o seguinte. Violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outro tipo de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então, só em ler o texto a gente percebe que o assunto, né, a parte mais global, vai gerar em torno da violência contra a mulher. Isso é o assunto, tá certo? Mas qual é o tema? O tema é a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, não é só violência física, psicológica, etc. Mas a persistência. Então, não pode esquecer de escrever sobre isso, sobre essa continuação dessa violência, ok? A letra D começa da seguinte forma, né? Começa com a citação de um autor. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, visto que a comunidade, historicamente, marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio à população e do Estado. Tem mais coisas, mas assim, a gente já percebe que está falando aqui sobre educação. Educação de quem? De surdos, né? Pessoas que têm uma certa limitação com relação a essa questão. E qual é o tema, né? O tema, o autor já deixa bem claro aqui na introdução, que é os desafios educacionais, né? Os desafios para a questão da educação de surdos no Brasil. Então, o texto remete a isso, falar sobre esses desafios que a educação enfrenta com relação ao atendimento a essas pessoas, ao ensino para essas pessoas. Letra E. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade, nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Tal personalização se observa também na divulgação de informações que, de certa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Bom, esse modelo aqui de introdução, o assunto está ligado à questão da tecnologia, da internet, certo? E qual seria o tema, o recorte? A manipulação do comportamento do usuário, né, por meio de dados na internet, certo? Como essas pessoas estão sendo tocadas por isso, como elas estão sendo manipuladas. Então, está mais para essa parte o recorte do texto. Então, é bom verificar muito os textos de apoio. E por último, a letra F começa com a alusão de um filme, né? O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga, a história fictícia, a questão da democratização de acesso ao cinema no Brasil, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à execução, a exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Então, aqui a gente já percebe que o tema é sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil, que é o recorte que a banca trouxe, e o assunto, algo mais global, seria cultura, seria cinema, ok? E no ano passado, algumas pessoas até tangenciaram o tema, porque escreveram muito sobre a questão das minorias, não acessaram o cinema, mas o tema estava mais para a parte de a sala de cinema fisicamente mesmo, essa dificuldade das pessoas estarem tendo acesso realmente às salas de cinema fisicamente, ok? Então, eu não vou me alongar mais para o vídeo não ficar tão longo, mas a correção da atividade era mais sobre isso, tá? A maioria acertou, a maioria colocou que os assuntos mais globais e os temas mais específicos. Alguns colocaram bem parecido com o que eu falei, mas a maioria conseguiu realmente resolver de forma correta, tá certo? Obrigada e até a próxima.